Clube de Leitura 11. Livro 1 Coríntios. Vocês não sabem? Capítulo 3. Tema desta semana: o casamento na vida da igreja. Parte 1. Meta de hoje: leitura das páginas 52 a 55. Uma palavra de encorajamento aos solteiros. No viver da igreja, não somos livres para fazer o que bem entendemos, pois somos escravos de Jesus Cristo. Os versículos 22 e 23 exploram mais esse assunto. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Isso quer dizer que devemos nos colocar debaixo da vontade soberana de Deus e ficar em paz. Não se preocupe com a questão de casar ou não se casar. Você precisa ter paz. As igrejas devem oferecer um cuidado específico para os solteiros. Alguns são muito tímidos e precisam da ajuda de alguém para intermediar essa situação. Muitos casamentos ocorreram devido à orientação de irmãos mais maduros. Portanto, além de orar por eles, os líderes podem promover reuniões especiais no intuito de ajudá-los. Mas é importante repetir: se você foi chamado solteiro ou solteira e até hoje não se casou, fique em paz diante do Senhor. Se Deus, pela sua vontade soberana e pela sua providência, arranjar uma situação e aparecer alguém para ser seu complemento, você deve orar ao Senhor e seguir a sua direção. Se o que estiver acontecendo for da vontade do Senhor, aproveite a oportunidade. Talvez você ainda não tenha se casado porque o seu padrão é muito elevado. Na sua opinião, não existe ninguém que satisfaça sua lista de exigências. Nesse caso, dou-lhes uma sugestão: você deve baixar um pouco o seu padrão, pois não existe ninguém perfeito. Somente o Senhor Jesus é perfeito. Uma palavra para virgens. Segundo o original grego, o versículo 25 fala a virgens, referindo-se tanto a homens como a mulheres, e não às virgens, como se essa palavra fosse direcionada apenas às mulheres virgens. No original grego não é mencionado homem, nem mulher, nem filha. Isso é interpretação humana. Então temos várias versões que traduzem literalmente com respeito a virgens, ou seja, homens e mulheres que não são casados. Paulo dá a sua opinião no versículo 26, dizendo que seria bom o homem permanecer como está, virgem, por causa da angustiosa situação presente. Hoje passamos por tribulações, mas a grande tribulação, descrita em Mateus capítulo 24, versículo 8, 19 e 20, ainda não começou. Por isso Paulo recomenda aos irmãos que permaneçam como estão. Os solteiros não procurem casamento e os casados não se separem, pois o tempo se abrevia. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29. Uma vez que o tempo do fim está próximo, os santos devem viver livres de distrações, a fim de servir ao Senhor. Versículos 27 ao 32. É importante não nos deixar dominar por essas coisas. Versículo 31. Na verdade, o apóstolo queria que os irmãos estivessem livres de preocupações para servir ao Senhor sem distração. Eu creio que no viver da igreja, o casamento não é uma distração, pelo contrário, é algo que nos ajuda a servir mais ao Senhor e melhor. Assim teremos marido e esposa servindo juntos da melhor maneira possível. Muitos que estão solteiros desejam casar-se para servir ao Senhor junto com o cônjuge. Da mesma maneira, há os que ficaram viúvos e desejam casar-se novamente. Quanto a isso, não há nenhum problema.
Mas lembremos sempre que nossa meta no casamento deve ser agradar ao Senhor. Marido e esposa devem cooperar um com o outro nesse sentido. Estar livres de distrações. Deus deseja usar os casais. Estar livre de distrações, em nossa experiência hoje, é levar o casamento para um patamar mais elevado. O casamento não deve nos dividir ou nos impedir de servir ao Senhor. Pelo contrário, marido e esposa devem ser cooperadores um do outro. As esposas hoje não são apenas auxiliadoras, mas também cooperadoras. Paulo enfatiza em 1 Coríntios capítulo 7, versículo do 29 ao 35, que é melhor não se casar para não ter distrações. Mas nos tempos atuais, aquele que não tem o dom para permanecer solteiro precisa se casar. Todavia, o casamento não pode se tornar uma distração. Que marido e esposa possam ser uma só pessoa, para juntos servirem ao Senhor. Eu conheço irmãos e irmãs que antes do casamento eram cheios de encargo pelas coisas de Deus e serviam ao Senhor. Mas depois que se casaram, seu serviço diminuiu ou simplesmente desapareceu. Isso não deve acontecer. O casamento deve reforçar nosso encargo e serviço ao Senhor. Não ser precipitado quanto ao casamento. Frente a tudo o que vimos, não devemos ser precipitados para nos casar. É necessário ter bastante comunhão, buscar o Senhor, orar, receber orientação dos pais, dos presbíteros e dos cooperadores, porque o casamento é muito importante na vida pessoal, na vida da igreja. O casal é a unidade básica para o serviço na igreja, para a pregação do Evangelho e para o apacentamento no grupo familiar. De acordo com o grego, o versículo 36 de 1 Coríntios, capítulo 7, deveria ser lido assim: Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua condição virgem, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, façam o que quiser. Não peca que se case. Então, se o homem ou a mulher passar da flor da idade, considerar que não tem o dom para permanecer virgem e sentir necessidade de casar-se, não peca se o fizer. No versículo 37 lemos: O que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, ou seja, aquele que tomou essa decisão e tem dom para conservar sua condição de virgem, faz bem em não se casar. Uma palavra para as viúvas. Nos versículos 39 e 40, Paulo dá recomendações específicas para as viúvas. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Isso quer dizer que as viúvas devem ser criteriosas, não se casando com o incrédulo, mas somente no Senhor. Aqui Paulo expressa mais uma vez sua opinião, dizendo que a viúva seria mais feliz se permanecesse viúva. Versículo 14. Porém, mais tarde em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14, vemos que ele mudou de opinião, afirmando que as viúvas deveriam casar-se. O apóstolo havia amadurecido e mudou seu parecer, pois percebeu que se elas não se casarem, ficariam enredadas por Satanás. Conclusão: todos os princípios básicos apresentados neste capítulo são muito importantes. Hoje, mais do que nunca, o Senhor precisa de casais fortes, de famílias fortes. Cada casal precisa perceber a importância que tem na igreja e buscar fortalecimento para servir ao Senhor. Que o Senhor ganhe muitos casais com encargo para servi-lo, fazendo a diferença nas igrejas. Louvado seja o Senhor! No próximo capítulo, daremos continuidade ao tema: o casamento na vida da igreja.